Hoje quero conversar com você sobre um tema que muitos homens evitam, mas que precisa ser trazido à luz: a autoestimulação. Sim, eu sei. Só de ouvir essa palavra, muita gente já torce o rosto ou sente vergonha. Mas e se eu te dissesse que entender o seu próprio corpo pode ser um dos segredos para manter a saúde da próstata, da ereção e até da mente em equilíbrio depois dos 60? Nos últimos anos, tenho atendido muitos homens que chegam ao consultório achando que o desejo diminuiu, porque a idade chegou. Outros me dizem: doutora, eu nem sei se posso me masturbar nessa fase. Será que faz mal? E a verdade é que existe muita desinformação. Por isso, hoje eu quero falar com você de maneira clara, respeitosa e sem tabus, como o médico deve falar com seu paciente. A masturbação é uma função natural do corpo humano, e deixar de falar sobre isso não faz com que ela deixe de existir. O que faz diferença é entender como o corpo muda com o tempo e como adaptar seus hábitos para preservar a saúde sexual e emocional. Depois dos 60, o sistema circulatório, os hormônios e até o tecido peniano passam por transformações naturais. A circulação fica um pouco mais lenta, a testosterona diminui e o desejo pode oscilar. Mas isso não significa fim de vida sexual. Significa apenas que o corpo pede atenção, cuidado e consciência. Quando feita da maneira certa, a masturbação pode ser uma aliada poderosa da próstata. Estudos mostram que ejacular regularmente ajuda a eliminar toxinas acumuladas no líquido prostático, reduz o risco de inflamação e melhora a circulação local. Por outro lado, a prática exagerada, sem descanso ou associada à pornografia constante, pode gerar o efeito contrário: fadiga, queda de sensibilidade e até disfunção erétil por excesso de estímulo. O segredo está no equilíbrio, e é sobre isso que eu quero te guiar daqui para frente. Perceba, não se trata de culpa, e sim de conhecimento. Um homem que entende o próprio corpo tem o poder de recuperar o prazer e a confiança sem precisar esconder nada. E quando isso acontece, a autoestima sobe, o sono melhora e até a vitalidade do dia a dia volta. Muitos dos meus pacientes relatam que, ao adotarem uma rotina saudável de cuidado íntimo, que inclui alimentação rica em zinco, magnésio, vitamina D3 e gorduras boas, exercícios leves e uma relação mais consciente com o próprio corpo, começaram a se sentir mais jovens, mais vivos, mais homens. Então, a partir de hoje, meu convite é simples: pare de se culpar por sentir desejo. O desejo é sinal de vida, de energia, de que o corpo ainda quer se mover, se conectar e se expressar. O que você precisa fazer é aprender a usar essa energia de forma inteligente, sem excessos, com respeito a si mesmo. Eu vou te mostrar, com base na ciência e na experiência clínica, como a masturbação pode ser uma aliada da sua saúde, desde que feita com consciência e no ritmo certo do seu corpo. Porque envelhecer não significa apagar o fogo da vitalidade. Significa aprender a mantê-lo aceso com sabedoria. E tudo começa com o primeiro passo: entender o que o seu corpo está te dizendo. Muitos homens da terceira idade ainda sentem vergonha de falar sobre prazer, desejo ou masturbação. Às vezes, nem com o próprio médico conseguem tocar nesse assunto. E eu entendo. Foram décadas ouvindo que homem de verdade não fala sobre isso, ou que, depois de certa idade, essas coisas acabam. Mas eu quero que você escute de mim, com todo o respeito e clareza. Cuidar da sua sexualidade é cuidar da sua saúde. E se você quer envelhecer com vitalidade, confiança e energia, precisa olhar para esse tema sem culpa, com conhecimento e empatia. A autoestimulação, quando feita da forma correta, pode ser uma ferramenta terapêutica. Ela melhora o fluxo sanguíneo da região pélvica, ajuda a manter a sensibilidade dos nervos, reduz o risco de congestão prostática e, principalmente, mantém vivo o elo entre mente e corpo. Não é sobre vício, nem sobre substituir uma relação. É sobre conhecer e respeitar o próprio ritmo, algo que poucos homens aprenderam a fazer. Eu lembro do seu João, um paciente de 68 anos. Ele chegou cabisbaixo, achando que estava velho demais para sentir desejo. Durante a consulta, confessou que evitava até se tocar, com medo de que fosse errado. Apenas 3 meses depois de compreender o que realmente acontece com o corpo nessa fase e de aprender a se permitir de forma saudável, ele voltou sorrindo. Doutora, eu me sinto vivo de novo. E isso é o que mais me emociona. Ver o brilho nos olhos voltando,
não por um remédio milagroso, mas por reconexão com a própria essência masculina. Quando o homem reprime o desejo, o corpo reage. A tensão se acumula, a circulação piora, o humor cai e a saúde como um todo sente o impacto. É por isso que tantos homens acima dos 60 desenvolvem cansaço, irritabilidade, insônia e perda de ereções matinais, sintomas que muitas vezes não vêm da idade, mas do bloqueio emocional e fisiológico de algo natural. Agora, quando essa energia é liberada com equilíbrio, tudo muda. O corpo volta a produzir mais óxido nítrico, que é a molécula responsável pela dilatação dos vasos sanguíneos e pelo fluxo para o pênis. A testosterona se regula melhor, o sono melhora, a confiança cresce. E sabe o que é mais interessante? Tudo isso acontece sem precisar de remédios, apenas com o corpo voltando ao seu funcionamento natural. Mas existe uma diferença entre prazer consciente e estimulação automática. A primeira envolve presença, calma, respiração, percepção do próprio corpo. A segunda é apressada, mecânica, e muitas vezes acompanhada de culpa ou distrações como pornografia. É aqui que muitos homens erram, e sem perceber, acabam condicionando o cérebro a um tipo de prazer rápido, superficial, que enfraquece os estímulos reais. Por isso, o segredo está em reeducar o corpo e a mente, a sentir de forma plena, sem pressa e com consciência. Você pode pensar, mas doutora, não é tarde para mim? E eu te digo, nunca é tarde para recuperar o que é seu por direito. O prazer não tem prazo de validade. A saúde sexual não é luxo, é parte do bem-estar físico e mental. E quando você olha para isso com o mesmo cuidado que olha para a sua alimentação, para a sua pressão ou para o seu coração, tudo começa a se alinhar. A vergonha envelhece, o conhecimento liberta, e cada vez que um homem se permite entender o próprio corpo, ele abre espaço para uma vida mais leve, saudável e completa. Não se trata apenas de ereção, mas de energia vital, da sensação de estar inteiro, conectado, desperto para a vida. E é isso que eu quero que você entenda. A autoestimulação não é inimiga da saúde. Pelo contrário, quando feita com equilíbrio, pode ser uma das maneiras mais naturais de preservar sua vitalidade e o seu bem-estar depois dos 60. A próstata é uma pequena glândula, do tamanho aproximado de uma noz, mas com um papel imenso na saúde masculina. Ela produz parte do líquido seminal, aquele fluido que protege e nutre os espermatozoides, e está diretamente ligada ao sistema urinário e sexual do homem. Com o passar dos anos, especialmente após os 50, é natural que essa glândula aumente de tamanho, um processo chamado de hiperplasia prostática benigna. E embora seja uma condição comum, ela pode trazer desconfortos que muitos homens conhecem bem: dificuldade para urinar, jato fraco, sensação de bexiga cheia mesmo depois de ir ao banheiro e, em alguns casos, até dor na região pélvica. Mas aqui está o que muitos não sabem, e poucos médicos explicam com clareza. A ejaculação regular é uma das formas mais naturais de proteger a próstata. Sim, você ouviu certo. Durante a ejaculação, a próstata literalmente se contrai, expulsando o líquido prostático acumulado nos ductos. Isso age como uma espécie de limpeza interna, ajudando a eliminar secreções antigas, células mortas e possíveis agentes inflamatórios que podem ficar retidos. É como se, a cada ejaculação, a glândula respirasse aliviada, renovada. Diversos estudos têm mostrado que homens que ejaculam com frequência possuem menor risco de inflamação crônica e até de câncer de próstata. Uma pesquisa publicada no Journal of the American Medical Association acompanhou mais de 30 mil homens por quase 2 décadas e descobriu que aqueles que ejaculavam pelo menos 21 vezes por mês tinham até 20% menos risco de desenvolver câncer de próstata em comparação com os que o faziam apenas de 4 a 7 vezes. Isso não significa que exista um número mágico, mas sim que o corpo masculino foi feito para funcionar em movimento, e não em repressão constante. Agora, claro, é preciso entender o equilíbrio. Não é sobre fazer disso uma obrigação, muito menos uma competição. O ideal é que a frequência esteja alinhada com o seu corpo, seu desejo e sua energia. Em média, para a maioria dos homens acima dos 60, 2 a 3 ejaculações por semana já são suficientes para manter a próstata ativa, a circulação fluindo bem e os hormônios equilibrados. Mais importante do que a quantidade é a qualidade da experiência, a forma como o corpo é estimulado, com calma, presença e consciência, sem culpa, sem pressa. Eu sempre digo aos meus pacientes:
O corpo fala. Quando há excesso de estímulo, principalmente ligado à pornografia ou à masturbação mecânica, o corpo responde com fadiga, queda de sensibilidade e até desânimo. Mas quando há equilíbrio, quando o homem se permite sentir sem se cobrar, o corpo responde com vitalidade, vigor e um bem-estar profundo. E aqui entra um ponto essencial. Manter a próstata saudável vai muito além da sexualidade. Ela está diretamente ligada à circulação sanguínea, aos níveis de testosterona, ao humor e até ao sono. Quando ela funciona bem, o corpo todo agradece. Homens que mantêm uma rotina equilibrada de autocuidado, com boa alimentação, hidratação, sono regular e atividade sexual saudável, têm menos sintomas urinários, mais energia e uma autoestima naturalmente mais estável. Então, da próxima vez que alguém tratar esse assunto como tabu, lembre-se: a ejaculação é uma função fisiológica, não um pecado. Negar o próprio corpo é negar a própria saúde. Cuidar da próstata é cuidar da sua longevidade, do seu coração, da sua vitalidade e até da sua mente. Porque quando o corpo flui em harmonia, o homem volta a sentir algo que talvez nem perceba que estava perdendo: o prazer de estar vivo. E agora que você já entende como a ejaculação atua como uma aliada natural da saúde da próstata, é hora de conhecer o que realmente acontece com o corpo e o cérebro durante o prazer. E por que a forma como você se estimula pode fazer toda a diferença entre equilíbrio e desequilíbrio. A ciência é clara. Ejacular com regularidade faz bem à próstata. Segundo um estudo de longo prazo publicado pelo Journal of the American Medical Association, homens que ejaculavam em média 21 vezes por mês apresentaram até 20% menos risco de desenvolver câncer de próstata em comparação com aqueles que o faziam apenas de 4 a 7 vezes. Mas é aqui que muita gente se confunde. Esse número não é uma meta, nem um desafio. Ele é apenas uma referência científica, uma média observada em milhares de homens. O que realmente importa é a constância e o bem-estar, não a contagem. Eu sei que quando falamos em números, muitos homens começam a se preocupar. Doutora, e se eu não conseguir manter essa frequência? Ou ainda, e se o meu desejo não for tão alto assim? E a resposta é simples: está tudo bem. Cada corpo tem seu ritmo. A frequência ideal não é igual para todos. Ela depende da saúde, da libido, do nível de energia e até do estado emocional. O importante é que exista movimento, que o corpo continue ativo, que a circulação na região pélvica não fique estagnada. Quando o homem mantém uma vida sexual equilibrada, com momentos regulares de prazer e relaxamento, o corpo responde. A próstata se mantém funcional, o fluxo sanguíneo melhora, o humor se equilibra e até o sono tende a ficar mais profundo. E sabe o que é mais interessante? A ejaculação é apenas uma das maneiras de estimular esse processo. O toque, a intimidade com a parceira, o carinho, os beijos e até a imaginação saudável também fazem parte dessa engrenagem. Não é só sobre liberar líquido, é sobre liberar energia. Agora, existe um ponto que eu quero que você grave com carinho. A frequência não define a sua virilidade. Muitos homens confundem quantidade com potência e acabam se cobrando, se comparando e criando uma relação de culpa com o próprio corpo. Mas o que a ciência e a prática clínica mostram é o contrário. O que protege a próstata, o coração e até o cérebro é a regularidade natural, sem exageros e sem pressão. Homens que vivem em constante tensão sexual, tentando provar desempenho, acabam elevando níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que interfere na testosterona e prejudica a função erétil. Enquanto aqueles que vivem com leveza, com presença e autocuidado liberam mais ocitocina, dopamina e endorfinas, substâncias que rejuvenescem, melhoram o humor e fortalecem o sistema imunológico. Portanto, se você quer cuidar da sua próstata e manter ereções saudáveis, não se prenda ao número. Se for uma vez por semana, mas feita com prazer, calma e consciência, isso vale muito mais do que 4 vezes apressadas e mecânicas. Lembre-se, o corpo sente a diferença entre prazer e pressa. O prazer nutre, a pressa desgasta. Meu papel aqui não é te impor um padrão. É te lembrar de algo que talvez o tempo tenha feito você esquecer. Você ainda tem controle sobre o seu corpo, sobre o seu desejo e sobre a sua vitalidade. E tudo começa com uma escolha simples: cuidar de si mesmo com respeito e consciência. A frequência ideal é aquela que faz você se sentir bem,
sem culpa, sem obrigação e com o coração leve. Porque a verdadeira potência masculina não se mede em números, se mede na qualidade de vida, na confiança e na paz que você sente dentro de si. E é justamente isso que vamos aprofundar a seguir. O que acontece dentro do seu corpo e do seu cérebro durante o prazer, e como usar esse conhecimento para fortalecer sua ereção, sua mente e sua saúde em cada fase da vida. A masturbação, quando feita de forma consciente e equilibrada, é uma aliada da saúde. Mas o problema começa quando ela se transforma em um hábito automático, repetitivo e, principalmente, dependente de pornografia. E é aqui que muitos homens, mesmo sem perceber, começam a enfraquecer o corpo e a mente. Não por prazer demais, mas por prazer mal direcionado. Nas últimas décadas, o acesso à pornografia se tornou ilimitado. Está no celular, no computador, em qualquer lugar e a qualquer hora. O que antes era uma curiosidade ocasional, hoje virou uma rotina silenciosa. E o cérebro, que não foi projetado para lidar com esse nível de estímulo, acaba entrando em colapso. Eu costumo dizer aos meus pacientes: o seu cérebro não sabe que o vídeo é uma tela. Ele reage como se tudo fosse real. E a cada nova cena, cada novo rosto, cada novo estímulo visual, uma descarga intensa de dopamina, o neurotransmissor do prazer, é liberada. No início, essa sensação é agradável, até eufórica. Mas com o tempo, o cérebro se adapta. O que antes excitava passa a parecer comum. O homem começa a buscar vídeos cada vez mais rápidos, mais intensos, mais extremos, e sem perceber, entra num ciclo de superestimulação. É nesse ponto que nasce o chamado entorpecimento sexual. O corpo continua respondendo ao estímulo da tela, mas perde a sensibilidade ao toque real, a conexão humana, a presença. E muitos homens, ao perceberem isso, entram em pânico. Dizem coisas como: doutora, eu sinto desejo, mas na hora, nada acontece. Ou: parece que meu corpo não responde mais. E não é imaginação, é neuroquímica pura. O excesso de dopamina, gerado por estímulos artificiais, faz o cérebro desligar seus receptores naturais de prazer. É como se ele dissesse: já tem dopamina demais aqui, vou me proteger. E quando esses receptores se desligam, o prazer real, o toque, o carinho, o beijo, a conexão com o outro, perde intensidade. A ereção se torna difícil, o desejo enfraquece e a autoestima despenca. Além disso, a pornografia em excesso está ligada a aumento da ansiedade, da insônia e da desmotivação. Homens relatam sentir-se exaustos mentalmente, desconectados emocionalmente e, em muitos casos, até deprimidos. Isso porque o cérebro começa a associar prazer e recompensa não à vida real, mas à tela, um prazer fácil, rápido e vazio. E quando o corpo tenta buscar o mesmo nível de excitação em uma relação verdadeira, ele simplesmente não consegue. Mas a boa notícia é: isso tem reversão. Assim como o cérebro se adaptou ao excesso, ele também pode se readaptar à realidade e recuperar a sensibilidade, a libido e a confiança. Esse processo é chamado de reconfiguração neural e começa com algo simples: dar um tempo da pornografia. Alguns chamam de detox dopaminérgico. Eu prefiro chamar de reeducação do prazer. Nos primeiros dias, pode haver desconforto, irritação, até abstinência. É o cérebro pedindo os estímulos que viciaram o sistema de prazer. Mas com o tempo, algo mágico acontece. O toque volta a fazer sentido, o olhar volta a despertar desejo, o corpo começa a responder de forma natural e verdadeira. É como se o homem reencontrasse a própria energia vital, que estava adormecida debaixo de camadas de estímulo artificial. Então, se você se reconheceu em algo que eu disse, não se culpe. O importante é entender que você não está sozinho e que o seu cérebro pode se regenerar desde que receba o estímulo certo, o da vida real. O toque verdadeiro, o contato humano, o prazer com propósito. O seu corpo precisa de realidade, não de fantasia, de presença, não de pressa. E agora que você já entende como o excesso de estímulo pode apagar a sensibilidade do seu corpo, no próximo passo eu vou te mostrar como reconstruir essa conexão natural, reacendendo a libido, a circulação e o prazer de forma saudável e duradoura. Muitos homens acreditam que a masturbação é algo simples, automático, que não precisa de atenção.
Mas a verdade é que a forma como você se relaciona com o seu próprio corpo pode definir se esse hábito está te ajudando ou te prejudicando silenciosamente. Depois dos 50, o corpo muda, a circulação fica mais sensível, os hormônios oscilam e o sistema nervoso já não responde da mesma maneira. Por isso, é essencial entender os sinais que o seu corpo está enviando, e muitos deles aparecem justamente na forma como você pratica a autoestimulação. Quando a masturbação é feita de forma saudável, ela relaxa, alivia tensões e até melhora o sono. Mas quando se torna apressada, automática ou repetitiva demais, especialmente com o uso constante de pornografia, ela começa a cobrar um preço alto. Um dos primeiros sinais é o cansaço. Se você percebe que depois da prática se sente mais exausto do que relaxado, com o corpo pesado e a mente sem foco, isso é um alerta. A razão é simples. O cérebro libera grandes quantidades de dopamina durante o estímulo e logo depois despenca. Esse pico e queda causa uma sensação de esgotamento, muito parecida com o que acontece quando alguém consome açúcar ou café em excesso. Um prazer rápido seguido por uma fadiga profunda. Outro sinal é a insônia. Muita gente acredita que se masturbar ajuda a dormir, mas quando há estímulo visual intenso, como vídeos, luzes e sons artificiais, o cérebro interpreta tudo aquilo como um estado de alerta. Ele ativa o sistema nervoso, aumenta a frequência cardíaca e bloqueia a melatonina, o hormônio do sono. O resultado é o oposto do relaxamento. Você apaga por alguns minutos, mas logo desperta, inquieto, com a mente acelerada. Com o passar do tempo, esse padrão afeta também a sensibilidade. Muitos homens notam que o toque já não provoca o mesmo prazer de antes. Isso acontece porque o pênis, ao ser estimulado sempre da mesma forma, com força, rapidez e sem variação, perde parte da resposta neural. É como uma pele que se acostuma ao atrito constante e deixa de sentir. É o que chamamos de dessensibilização peniana. E se nada for feito, isso pode evoluir para uma disfunção erétil psicológica, onde o corpo quer, mas o cérebro não responde. Além disso, é comum que o homem comece a perder o interesse por intimidade real. O corpo passa a preferir o prazer rápido e controlado, em vez da conexão humana que exige presença, emoção e vulnerabilidade. A pornografia cria um padrão de prazer artificial que o cérebro passa a considerar mais fácil. E, aos poucos, a intimidade verdadeira, o olhar, o toque, o cheiro, o calor da pele, deixa de ser suficiente. Esse é um dos sinais mais tristes, porque não é apenas físico, é emocional. Outro sintoma frequente é a ejaculação muito rápida. O hábito de se masturbar às pressas, muitas vezes com medo de ser interrompido ou descoberto, ensina o cérebro a associar prazer com urgência. E ele grava isso. Assim, mesmo em momentos de intimidade, o corpo responde da mesma forma. Rápido demais, sem controle, sem profundidade. Isso pode ser corrigido, mas é preciso reeducar o corpo e a mente para desacelerar. A ereção incompleta também é um sinal de alerta. Quando o corpo está sobrecarregado de estímulos visuais e químicos, a circulação peniana se torna ineficiente. O sangue chega, mas não se mantém. É como tentar encher um balão com um pequeno furo. Ele nunca fica completamente firme. Isso está ligado tanto à ansiedade quanto à perda de sensibilidade dos receptores de prazer no cérebro. E, por fim, o sétimo sinal: dor ou desconforto pélvico. A contração repetitiva e tensa do assoalho pélvico, feita sem respiração adequada e sem relaxamento posterior, pode causar inflamação local, dor e até pressão sobre a próstata. Se você se identificou com 2 ou mais desses sinais, o seu corpo está pedindo uma pausa, um ajuste, uma nova forma de se conectar com o prazer. Não se trata de culpa, mas de consciência. O prazer é parte da vida e deve servir à sua saúde, não drená-la. A masturbação é natural, mas precisa ser consciente, com presença, calma e respeito ao seu corpo. Quando feita da maneira certa, ela fortalece a circulação, equilibra os hormônios e renova sua energia. Mas quando feita sem atenção, ela se torna o oposto. Um hábito que cansa, adormece e desconecta. E é sobre isso que quero te guiar daqui para frente. Como reprogramar seu corpo e sua mente para sentir de verdade, sem pressa, sem culpa e com prazer genuíno. O tipo de prazer que nutre, não o que esgota. A forma como você se toca é importante,
Mas o ambiente em que isso acontece também tem um papel essencial. Muitos homens não percebem que o local onde se masturbam influencia diretamente na resposta do corpo, na qualidade da ereção e até na forma como o cérebro associa o prazer. E aqui vai um alerta. Se o seu hábito acontece em lugares como o vaso sanitário, o banho apressado ou locais escondidos e desconfortáveis, o seu corpo e a sua mente estão aprendendo a associar prazer com pressa, tensão e medo. Pense comigo. O vaso sanitário, por exemplo, é um lugar de eliminação. É onde o corpo libera resíduos, não onde ele deve buscar prazer. Quando você se masturba ali, comprimindo a região pélvica, com o tronco curvado e os músculos tensionados, está, sem perceber, restringindo o fluxo sanguíneo para o pênis. Além disso, essa postura cria uma pressão direta sobre a próstata, o que, a longo prazo, pode causar desconforto, dor e até inflamações. Mas o mais perigoso é o que acontece no seu cérebro. Ele passa a associar o prazer a um ambiente de desconforto e pressa, reforçando o ciclo da ansiedade sexual. E isso mina pouco a pouco sua capacidade de sentir prazer genuíno, calmo e profundo. Um ambiente saudável para a autoestimulação precisa transmitir segurança, calma e presença. Não é luxo, é fisiologia. Quando o cérebro percebe que o corpo está em um espaço tranquilo e acolhedor, ele ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele responsável pelo relaxamento, pela digestão, pelo sono e, sim, pela ereção. É nesse estado que o sangue flui melhor, que o toque é sentido com mais intensidade e que o prazer se torna uma experiência completa, não apenas um alívio físico. Por isso, eu sempre oriento meus pacientes: prepare o ambiente como se estivesse preparando um momento de cuidado pessoal. Não é sobre apressar-se, é sobre estar presente. Escolha um local limpo, onde você possa se sentir confortável e sem medo de ser interrompido. Se possível, apague as luzes fortes, coloque uma música suave, respire fundo e perceba o seu corpo. O toque consciente começa na mente. Quando você desacelera, o corpo entende o recado. Estamos seguros, podemos sentir. E nesse instante, a ereção surge de forma natural, sem esforço, sem cobrança, porque não há tensão, há entrega. A autoestimulação saudável também envolve intenção. Não é sobre acabar rápido, é sobre reconectar-se. Use esse momento para perceber como o seu corpo reage, quais partes pedem mais atenção, onde há sensibilidade, onde há bloqueio. Respire junto com o toque. Isso aumenta o fluxo de oxigênio, melhora a circulação e faz com que o prazer percorra o corpo inteiro, não apenas uma parte dele. Evite telas. Evite distrações. O prazer verdadeiro nasce do contato real, do sentir presente. Quando você troca a pressa pela presença, o corpo se reorganiza. O cérebro começa a liberar dopamina, serotonina e ocitocina em níveis equilibrados, substâncias que fortalecem o humor, a energia e a saúde sexual como um todo. É nesse estado que a masturbação deixa de ser um hábito automático e passa a ser uma forma de autocuidado. E lembre-se, o ambiente não é apenas físico, é também emocional. Se você carrega culpa, medo ou vergonha, o corpo responde com tensão e a ereção se torna mais difícil. Mas quando há aceitação e respeito, o prazer se torna um ato de cura. Um espaço limpo, tranquilo e intencional é um convite para que o seu corpo e a sua mente trabalhem juntos, não em conflito, mas em harmonia. A autoestimulação saudável é, acima de tudo, um diálogo entre o seu corpo e sua consciência. E esse diálogo só acontece em silêncio, em calma e com respeito. Porque o prazer, quando vivido com presença, é o que mantém a energia da vida fluindo em você, mesmo depois dos 60. A maneira como um homem se sente em relação ao próprio corpo tem um impacto direto sobre sua ereção, seu desejo e até sobre o seu humor. Muitos pensam que a ereção depende apenas do fluxo de sangue, da testosterona ou da idade, mas na verdade, ela é o reflexo de algo muito mais profundo: a conexão entre mente, corpo e autoestima. Quando o homem se sente bem consigo mesmo, confiante, com energia e autovalorização, o corpo responde de forma natural. Mas quando carrega vergonha, culpa ou desânimo, o cérebro envia sinais diferentes. E a resposta sexual se torna mais difícil, mais frágil, mais instável.
O corpo masculino é profundamente sensível ao estado emocional. Quando há insegurança ou autocrítica constante, o sistema nervoso entra em modo de defesa, libera cortisol, o hormônio do estresse, e o sangue, que deveria fluir livremente para os órgãos genitais, é desviado para os músculos e o coração, como se o corpo estivesse se preparando para um perigo. Esse simples mecanismo biológico pode destruir a base da ereção. E é por isso que eu sempre digo aos meus pacientes: não há potência sem paz interior. O prazer nasce do relaxamento, não da cobrança. A masturbação, quando feita com moderação e presença, pode se tornar uma ferramenta de reconexão com o próprio corpo. Muitos homens me dizem: doutora, eu sinto que o meu corpo me abandonou. Mas a verdade é que o corpo nunca abandona. Ele apenas se cala quando deixamos de ouvi-lo. A autoestimulação consciente, sem pressa, sem culpa, é uma forma de reabrir esse diálogo. Quando o homem toca o próprio corpo com respeito, observando as sensações e os limites, ele reencontra partes de si que estavam adormecidas, o prazer genuíno, a vitalidade e a confiança. A prática moderada estimula a liberação de dopamina e endorfinas, substâncias responsáveis pela sensação de prazer e satisfação. Mas há algo mais. Ela também ativa a ocitocina, o hormônio da conexão, que traz calma, conforto e bem-estar. Esses 3 neurotransmissores juntos criam um estado de equilíbrio biológico que melhora o humor, diminui a ansiedade e fortalece a autoestima. O homem passa a se sentir mais vivo, mais inteiro, mais dono de si, e isso reflete diretamente na qualidade da ereção. E sabe o que é mais interessante? A frequência sexual, seja através da masturbação equilibrada ou da relação com a parceira, também é uma forma de manter o corpo em movimento hormonal constante. O pênis, assim como qualquer outro músculo, precisa ser usado para se manter forte e com boa circulação. Homens que passam longos períodos sem atividade sexual tendem a ter menos fluxo sanguíneo na região, o que, a longo prazo, pode afetar a firmeza e a sensibilidade. Já aqueles que mantêm uma rotina saudável, sem exageros, percebem não só ereções mais consistentes, mas também uma mente mais leve e um corpo mais desperto. Mas há uma diferença enorme entre masturbação feita por necessidade e masturbação feita por carinho. A primeira nasce da ansiedade, do tédio ou da culpa. A segunda nasce do autoconhecimento, da vontade de cuidar do próprio corpo. E essa diferença muda tudo. O toque feito com consciência libera o prazer certo, o prazer que nutre, e não o que esgota. É como se, ao se tocar com respeito, o homem dissesse ao corpo: estou aqui, eu te escuto, eu te aceito. E o corpo responde com equilíbrio, energia e vitalidade. A autoestima é o terreno onde a ereção floresce. Não se trata de vaidade, mas de reconhecer o valor da própria vida. O homem que cuida de si, que se permite sentir prazer sem culpa, que aceita o próprio ritmo, é o mesmo homem que conquista o controle sobre a sua energia e sobre a sua saúde sexual. Porque quando há aceitação, há fluxo. E quando há fluxo, o prazer volta a ser o que sempre deveria ter sido: uma celebração da vida. A verdade é que a sexualidade não tem data de validade. Mesmo depois dos 60, o corpo masculino continua respondendo aos estímulos, produzindo hormônios, liberando energia e desejando contato. O que muda é a forma como essa energia precisa ser administrada, com equilíbrio, calma e consciência. E se você quer incluir a autoestimulação na sua rotina de forma saudável, eu quero te mostrar como fazer isso do jeito certo, com base na ciência e na experiência de mais de 2 décadas cuidando da saúde masculina. A masturbação não é um problema, desde que seja feita com intenção. Ela só se torna um risco quando vira fuga, rotina automática ou descarga emocional sem propósito. Mas quando é feita com atenção, com respeito ao corpo e com o tempo que ele merece, passa a ser uma poderosa ferramenta de equilíbrio hormonal, fortalecimento da circulação e até prevenção de doenças da próstata. Por isso, minha recomendação médica, e também humana, é simples: 2 a 4 vezes por semana é um ótimo ponto de equilíbrio para a maioria dos homens acima dos 60. Essa frequência permite que o corpo mantenha um fluxo regular de testosterona, dopamina e endorfina, sem esgotar a energia vital. Ela ajuda a preservar o tônus muscular da região pélvica, melhora o humor e mantém o sistema reprodutivo ativo. Mais do que isso, evita o acúmulo de secreções na próstata,
algo fundamental para prevenir inflamações e desconfortos urinários. Mas atenção, a frequência ideal não é uma meta fixa, e sim um guia flexível. Há dias em que o corpo está mais cansado, mais lento, e forçar o prazer nessas horas pode causar o efeito contrário. Por isso, prefira se tocar nos dias em que se sentir descansado, tranquilo e mentalmente leve. O prazer não combina com pressa, ele precisa de espaço. E quando o homem respeita o próprio ritmo, o corpo recompensa com ereções mais firmes, orgasmos mais intensos e uma sensação de bem-estar que se prolonga muito além do momento da prática. Outra orientação importante é mudar a intenção do ato. A maioria dos homens aprendeu a se masturbar com foco apenas em chegar ao fim, mas o prazer real não está no fim, está no caminho. Por isso, quando for se tocar, foco no sentir, não em apenas terminar rápido. Respire devagar, explore o próprio corpo, perceba as áreas de sensibilidade, os momentos de excitação e de calma. Essa presença muda tudo, transforma a masturbação em um momento de reconexão e não de descarga. Você também pode aproveitar esse momento para observar como o seu corpo reage a diferentes toques e ritmos. Isso ajuda o cérebro a manter os circuitos neurais do prazer ativos, o que previne disfunções eréteis e melhora a resposta sexual natural. Lembre-se, a ereção é um reflexo do estado do corpo e da mente. Quanto mais consciente você estiver, mais o corpo responde com vitalidade. E há outro benefício muitas vezes esquecido: a autoestima. Quando o homem se permite cuidar de si, entender o próprio prazer, tocar o próprio corpo sem culpa, ele reencontra uma confiança silenciosa, uma paz interior que reflete em tudo, no olhar, na postura, na energia, no modo de se relacionar com o mundo. O prazer consciente é, acima de tudo, um exercício de autovalorização. Então, se você quer viver mais, com mais força, mais desejo e mais equilíbrio, entenda: isso não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É sobre transformar um hábito íntimo em uma prática de saúde, em um gesto de cuidado com o corpo que te acompanha há décadas. O prazer, quando vivido com propósito, é uma das formas mais poderosas de manter a juventude biológica e emocional. Não tenha pressa, não tenha culpa. O segredo é simples: menos descarga, mais presença. E quando o prazer se torna consciente, ele deixa de ser apenas físico e passa a ser energia vital, fonte de equilíbrio e parte essencial do seu bem-estar diário. Cuidar da sua vida íntima não é egoísmo, é autocuidado. Por muito tempo, a sexualidade masculina foi tratada como algo que deveria ser escondido, disfarçado, deixado de lado com o passar da idade. Mas eu quero te dizer algo com toda a certeza da minha experiência e da minha escuta de centenas de homens ao longo dos anos. O prazer faz parte da saúde, e negar isso é negar uma parte essencial da sua vitalidade, da sua força e da sua alegria de viver. Depois dos 60, o corpo pede cuidado. Ele fala mais baixo, mas fala com sabedoria. E quando você aprende a escutá-lo, a respeitar o seu ritmo, suas pausas e seus desejos, você redescobre uma fonte de energia que nunca se perde, apenas fica esquecida. A masturbação, quando feita da forma certa, consciente, calma e respeitosa, não é um ato de solidão ou de vício. É um ato de reconexão, de gratidão ao corpo que te trouxe até aqui, que viveu tanto, amou tanto, trabalhou tanto, e que ainda quer sentir, vibrar, existir com prazer e presença. Quando você se toca com atenção, quando se permite estar no momento, o cérebro entende que aquele não é apenas um instante de descarga, mas um momento de equilíbrio. A circulação melhora, os hormônios se ajustam, a mente se acalma. E é aí que algo extraordinário acontece. O prazer deixa de ser físico e se torna emocional. Você começa a se sentir mais leve, mais confiante, mais vivo. A autoestima cresce, a energia aumenta e a vida volta a ter cor. Esse é o verdadeiro poder da sexualidade madura. Ela não busca provar nada a ninguém, apenas se expressa com naturalidade e sabedoria. Não existe idade para sentir prazer, assim como não existe limite para cuidar de si. O toque consciente, o olhar gentil para o próprio corpo, a aceitação do tempo e das mudanças, tudo isso é saúde. Porque saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é equilíbrio, é energia fluindo, é vitalidade.
E a sexualidade faz parte desse equilíbrio tanto quanto o coração, a respiração ou a alimentação. Negar o prazer é como tentar viver com o corpo pela metade. Então, se você quer viver com mais energia, com ereções mais firmes, com disposição e confiança, comece respeitando o seu corpo e a sua mente. Não é sobre frequência, é sobre qualidade. Não é sobre desempenho, é sobre presença. E não é sobre culpa, é sobre liberdade. A liberdade de sentir prazer sem pressa, sem vergonha, com consciência e com amor próprio. A cada toque, a cada respiração, a cada momento de cuidado, você está dizendo ao seu corpo: eu ainda estou aqui, eu me importo. Eu me cuido. E o corpo responde, com mais vitalidade, mais equilíbrio, mais prazer. Você não precisa de fórmulas mágicas, nem de remédios milagrosos. O segredo está em voltar a ouvir o que o seu corpo já sabe, e o que a mente, com o tempo, acabou esquecendo. O prazer é vida. O desejo é energia. E quando usados com consciência, eles se tornam os seus maiores aliados na longevidade e na saúde. Eu sou a doutora Ana Cláudia, especialista em saúde masculina, e estou aqui para te guiar nessa jornada de reconexão com a sua energia vital, com o seu prazer e, acima de tudo, com você mesmo. Porque o homem que cuida da própria sexualidade cuida também do coração, da mente e da alma. E é esse homem que vive com plenitude, inteiro, desperto e em paz com o que sente.